Presença cada vez mais constante e diversificada nas telas do cinema brasileiro, ele agora está interpretando o escritor Paulo Coelho no filme O Peregrino, de Daniel Augusto. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista o talentoso e muito querido Júlio Andrade. Julinho, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você. Adorei o convite. Olha só, vamos começar falando do Peregrino. Você já tinha feito o Gonzaguinha, agora você se aproximou de uma outra figura, que é o Paulo Coelho. Como é que foi esse processo de aproximação, esse processo de interseção entre o Júlio Andrade e o Paulo Coelho? Fiz dois grandes trabalhos agora, né? Gonzaga e esse filme do Serra, que também é um filme grande também. Falei, pô, tá demais, né? Tá tudo certo, mas não vai aparecer outro filme tão grande quanto esses, né? E de repente, Carolina Cocho e Daniel Augusto me ligam e falam, a gente quer encontrar vocês. E foram na minha casa. E eu tava com um calção meio anos 80, assim, do Serra Pelada, que eu voltei meio Joaquim, que é o meu personagem, eu voltei meio... E aí, tô lá e a gente entrou no carro e falei, vamos no mercado ali. Eles foram no mercado comigo e eles falaram, você já sabe o que é, né, Julinho? Eu falei, não sei não. Não, você sabe sim, você é malandro, eu sei que você fez o teste do Gonzaguinha, você foi de peruca, você foi vestido a caráter. Você tá vestido a caráter? Eu falei, não tô. O que é? Que convite é esse? Quando eles falaram que era o Paulo Coelho, eu falei, não, mentira, vocês estão brincando comigo, não pode ser verdade. E aí rolou esse convite, assim. Porque Iona, que é a produtora do filme, me viu na pré-estreia do Gonzaga sentado no sofá e ela ligou pra Carolina e falou, ó, já temos o nosso Paulo Coelho. Parece. E Você aí... parece com ele mais jovem? Eu não lembro dele fisicamente mais jovem. Eu não sei, eu não acho parecido, mas eles achavam super parecido. Assim. Porque no Gonzaguinha ficou uma coisa que Não, eu mas também o Gonzaguinha nunca tinha... também eu não sabia, nunca me achei parecido com o Gonzaguinha. também nunca tinha achado, mas no filme acabou ficando. Né? Ficou muito parecido. Mas eu acho que tem uma coisa de você pegar eu acho também que a alma da pessoa, né? né? Exatamente. Aí... Eu sempre no Gonzaga eu procurei não cair no estereótipo, assim, né? Na coisa da imitação, né? Mesmo porque o Gonzaguinha já existia na minha vida desde muito cedo, assim. Então eu já... Você já tinha uma relação com ele de admiração. Com a história dele, com a música, com a poesia dele. Então foi muito natural, assim. Quando eu vi a maneira de pegar o cigarro, estava parecida com a dele, mas eu não procurei fazer isso também. Eu acho que esse é o grande barato de você fazer alguém que existe, assim, né? Que você tem que ser, né? Você é o personagem, né? Você não constrói o personagem. E qual é a diferença de você fazer alguém que existe e ainda existe, alguém que já existiu, como enfim, o Paulo Coelho é uma figura que você pode ter acesso. Você conheceu ele? Sim, conheci, fui para Genebra, fui na casa dele e tal, e o nosso primeiro encontro foi maravilhoso, assim, porque ele estava super ansioso. E eu também, de conhecê-lo, assim, e de repente ele pegou a câmera, o iPhone, vamos tirar foto, a gente tirou foto e tal, depois a gente foi jantar. E aí rolou esse papo, assim, que ele falou, o que você veio fazer aqui, Julinho? Eu falei, cara, eu vim, sei lá, bicho, é estranho pra mim também estar aqui, né? Porque não tem uma fórmula, né? O que eu vou fazer? Vou ficar observando como a pessoa se movimenta? Foi o que eu fiz assim, mas não observando, eu acho que eu fui pra Genebra pra pedir a bênção do cara mesmo, olhar no olho dele e falar, bicho, eu vou contar a tua história. E aí foi isso, assim, que a gente entendeu, assim. Mas foi maravilhoso, porque também você não faz sozinho um trabalho desses, né? Você tem a caracterização, tem a coisa da época, tudo contribui para que você fique parecido, né? Mas você acha mais difícil o fato dele ser uma pessoa que você conheceu? Essa resposta eu vou ter depois que ele assistir o filme para ver se realmente funcionou, assim, né? Se ele vai gostar, se ele vai se ver naquele lugar ali. Ele não acompanhou a filmagem, ele não estava... Não, isso não, ele não quis e eu achei ótimo, assim. A gente se reencontrou em Compostela, no caminho de Santiago. Pois é, você fez o caminho de Santiago. Mas você combinou com ele ou foi um desejo seu? Não, tinha essa coisa de... O filme, ele terminou lá, tinha esse encontro com o Paulo Coelho. Paulo Coelho ia nos encontrar, ia rolar uma janta e tal, tinha toda essa coisa. Então a gente se reencontrou lá e foi legal pra caramba. A gente tocou as músicas dele, eu e meu irmão pra ele dançou, cantou. Seu irmão fez o filme também? Então, tem essa história do meu irmão que é muito interessante, porque há uns 5, 6 anos atrás, ou mais, não sei, eu fiz por toda a minha vida do Raul Seixas, né? Eu fiz o Raul também, eu interpretei o Raul. E na época, eles precisavam de alguém mais jovem que fosse parecido comigo e ao mesmo tempo parecido com o Raul. Eu lembrei do meu irmão na época, eu falei, eu tenho um irmão que é ator e tal, 15 anos mais jovem que eu.
É maravilhoso, mostra uma foto e mostrei, pô, maravilhoso, chama ele. Eu chamei ele, mandaram a passagem para ele, ele veio para o Projac fazer o teste, fez o teste, não passou. Foi embora. Aí, Paulo Coelho é a mesma coisa, a gente precisa de alguém mais jovem para fazer o Paulo Coelho, 5 anos depois. Né? Aí eu falei, pô, tem meu irmão, que é 15 anos. Ah, então tá, chama ele. Eu paguei a passagem dele, ele veio, a gente fez o teste, ele passou. Ah, que barato. E aí tem essa história do meu irmão, que para mim era muito mais importante fazer o link com ele do que procurar essa coisa de ficar parecido com o Paulo Coelho. Sim. Porque tinha essa coisa, né? Da gente fazer a mesma pessoa, e a gente já é parecido naturalmente, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que tem no filme, assim. São três fases da vida do Paulo Coelho e 2 atores, né? Porque eu faço a fase também do Paulo Coelho com 60 anos. Eu fui que barato. Fiz uma prótese, isso foi muito louco. Jura? Nunca tinha feito isso, nunca tinha passado por isso. E isso foi uma experiência incrível. E aí bota assim. cabelo branco. 5 horas de maquiagem. Jura? Aí faz dá 5 uma horas de enrugada. maquiagem, fui lá, fiz o molde, que também é horrível fazer o molde. É claustrofóbico, Você fica né? 30 minutos sem poder mexer, né? Ai, que Uma desespero. E aí eu vi a galera conversando assim, já nos 25 minutos, assim, e eu falava assim, Vamos embora, né? Tá Meditando, difícil, né? Meditando muito difícil. Mas então teve esse lance também, assim. E meu irmão, foi maravilhoso esse reencontro, assim. O filme foi filmado aonde? Foi filmado aqui no Rio, grande parte aqui no Rio, e na Espanha, né? Que daí é o caminho lá. Que daí tem essas 2 fases, anos 80, que ele vai para lá uma vez, e depois ele vai também com 60 anos e tal, e faz o caminho de novo. É muito bonita a história, assim, eu acho que as pessoas Você já tinha uma simpatia por ele? Eu já tinha lido os livros dele? Muito tinha alguma pouco, opinião, assim? Eu tinha muito pouco contato, eu acho que eu tinha até um preconceito, que eu acho que todo mundo meio Muita que gente tem, né? né? Que nem sabe por que tem, isso que é o mais louco, né? Eu conversei com muita gente, e muita gente tem esse preconceito, assim, com o Paulo, aqui no Brasil, né? Porque lá fora ele é super considerado, assim. Mas quando eu reencontrei, eu me apaixonei pela figura dele, assim. Achei um cara O que você descobriu dele, assim, que chamou sua atenção? Ele é um cara que tem uma obstinação, assim, né? Ele tinha esse sonho de ser escritor e foi atrás e conseguiu. Só isso já é, para mim, já é maravilhoso, assim. E eu também li alguns livros dele, também depois e tal. Não acho, eu gosto da literatura dele, não acho uma literatura fácil, assim, eu acho legal, acho popular, assim, saca? Enfim, depois que você conhece a pessoa, você quebra qualquer coisa. Isso é o fato de você ter que se colocar na pessoa, né, em situação, assim, como a pessoa, acho que já te cria um amor, né, assim, uma espécie de identificação. E uma coisa que ele me falou, que eu achei muito legal, assim, quando eu conheci ele na Suíça, em Genebra, ele falou pra mim, cara, eu sou o que as pessoas imaginam. E eu voltei de lá com isso, assim, eu falei, cara, eu vou fazer o Paulo que eu imagino, sacou? Legal. Esse Paulo mago, esse cara que tem esse olhar que hipnotiza, fui meio por esse caminho, assim, sabe? E um cara com uma trajetória doidíssima, né? Parceiro sofreu pra caramba também, foi internado, né? É. Então, tomou eletrochoque. Muita história, muita história, assim. E esse encontro com o Raul, que foi incrível na vida dele, né? E na sua trajetória, Julinho, você tem essa coisa, assim, você fez algumas vezes personagens biográficos, assim, como é que é isso pra você? Você tem algum sentimento místico em relação a isso? Você acha que isso é o acaso? Isso é uma coisa que, porque você fez um, aí sabem que você faz bem essa coisa de transformação, aí te chamam pra fazer outros? Eu acho que as duas coisas, assim, eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem uma coisa da nossa trajetória que se você não sair da cama, nada vai acontecer. Então você tem que estar aberto ao que está acontecendo, assim. Eu nunca esperava que eu fosse fazer Gonzaguinha. Eu estou mexendo num material agora, umas VHS que eu digitalizei, porque eu estou fazendo um doc, isso é outra coisa, um doc para o Paulo Coelho, da minha história. Disso, como assim? Eu ofereci para a galera da produção um doc, porque a gente, durante o processo de filmagem, a gente gravou várias É que você várias tem coisas. essa Eu tenho onda essa com onda. vídeo de filmagem. E essa onda eu descobri que vem desde muito tempo atrás, assim, quando eu tinha 12, 13 anos. Meu pai alugava a câmera VHS. Aquela grandona. Aquela grandona, e a gente fazia o Natal e gravava o Natal e ficava um dia inteiro,
para devolver a câmera. E nesse outro dia eu ficava fazendo filminhos com as crianças, com a família, ficava fazendo imagens da família e tal. E eu tô super assim dentro dessa história, da minha história, assim. E ali eu pude perceber que começa ali a história, sabe? E aí eu ofereci para eles esse documentário meu e do meu irmão, que é essa coisa da gente... Eu saí muito cedo de casa, eu saí quando ele tinha 3 anos, eu fui morar no centro da cidade de Porto Alegre, fiquei longe dele, mas todo domingo eu encontrava eles e tal. E aí depois eu vim para o Rio de Janeiro, fiquei sem ver minha família, e tem imagens do meu irmão comigo pequenininha, tem eu pequeno, tem eu dando violão para ele, ensinando ele a tocar violão, todas essas coisas que eu fui descobrindo depois. E o documentário é essa trajetória de vocês? E o documentário é essa trajetória até chegar no caminho de Compostela com o Paulo Coelho, esse reencontro e tal. Mas por que eu falei isso? Porque se não fosse Raul encontrar Paulo Coelho, talvez Paulo Coelho não tivesse sido Paulo Coelho, Raul não tivesse sido Raul. E se eles não existissem, não ia rolar esse reencontro, não ia existir esse filme. Então é muito louco. E o Doc fala sobre isso, entendeu? Bonito. Essa que é a jogada. Assim, mas por que eu estava falando? Qual que era a Porque eu tinha perguntado como é para você fazer muitos personagens de figuras conhecidas. Assim, não, eu não esperava que isso fosse acontecer. Assim. Eu acho que eu tenho uma coisa que é... Eu sou muito camaleônico, assim. Eu sempre procuro entrar na história desses personagens, né? E, tipo, de alguma maneira sair um pouco de mim, assim. Claro que a gente empresta muito da gente para os nossos personagens. Mas você faz isso muito bem, né? Isso também, então, né? Talvez assim, seja isso. Esse cara consegue virar um monte de coisa, né? Talvez seja isso, mas é uma coisa natural, assim, também. Eu não tenho essa facilidade, assim, esse virtuosismo para poder fazer personagens com trejeitos diferentes e tal. É muito uma coisa... Sim. Mas é uma coisa muito mais interna, é isso que eu tô falando. Eu entro muito na viagem do diretor, eu embarco muito na viagem na história do roteiro. Não, eu acho que é aquela grande coisa de você pegar o olhar da pessoa, né? Também. Porque se você pega o olhar, você pega o gestual, você pega o ritmo da voz, você pega tudo que vem depois. Total. Porque você pega a energia, a maneira de pensar, de sentir daquela pessoa. Você consegue ter a sensibilidade de chegar na pessoa, o resto é natural. Porque às vezes nem parece fisicamente, mas você... Sabe? Como tem pessoas que às vezes parecem com outras, que são fisicamente totalmente diferentes, mas exato, é uma energia, né? Mas é um jeito de falar, de rir, de andar, que te leva para aquele... E você fez também o Estrada 47 do Vicente Ferraz. Que foi uma experiência linda. Ele esteve aqui falando, eu fiquei fascinada, porque ele falou que vocês filmaram em lugares onde ocorreram as batalhas realmente, e assim, situações... às vezes bastante adversas, muito frio. Foi muito frio, muita neve, de parar no meio da cena e falar, gente, espera um pouco, e botar a mão dentro da boca, porque estava muito frio. Neve, assim, 1 metro de neve. Assim. Mas foi maravilhoso, maravilhosa essa experiência, assim, de encontrar pessoas... Você já tinha filmado fora, não? Não, foi a primeira vez. A Estrada foi a primeira vez. E foi com o Dani também, que a gente firmou nossa Daniel amizade Oliveira, ali. Que é super seu amigo, né? Meu irmãozão de alma, assim como o João Miguel, né? João Miguel. João Miguel eu encontrei ontem e até a gente estava relembrando assim, de como a gente se conheceu. Eu fui convidado para fazer um filme da Suzana Amaral chamado Hotel Atlântico. E aí Suzana falou da possibilidade dele fazer o filme. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu já tinha recém assistido o Cinema Aspirinos e Urubus, que eu tinha amado assim, demais, o trabalho eu amo do João. Esse filme acho também. Esse filme incrível. Acho esse filme incrível também. E aí eu falei, caramba, pô, essa possibilidade de conhecer João, de contracenar com ele é maravilhosa. Eu dá o telefone do João aí, nem conhecia ele. Aí liguei pra ele e falei, cara, pô, eu tenho uma vontade de ser teu amigo, velho, que eu acho que esse filme e tal. E ele falou, pô, brasileiro e tal. Aí já se emocionou e falou, então. Vocês têm uma energia parecida mesmo, muito, né? Muito. Que legal. E aí, mas falando do Estrada, foi uma experiência maravilhosa, assim. Você já conhecia o Vicente, não? Não, eu conheci, eu já tinha assistido o Mamute Siberiano, que é um documentário que ele fez, que é lindo também. Não assisti. Tem que assistir, esse filme é maravilhoso. E aí ele me convidou. E eu fui eu, Togum, Chico Gaspar, a gente foi pra neve lá, os brasileiros na neve, foi meio Trapalhões, porque... Mas o filme é sério, né? É sério, mas eram 4 atores, né? Togum, era o Mussum, né? Negão desse tamanho, né? Togum, Mussum, Gaspar, o Zacarias, eu era o Didi, o Dani e o Dedé. Tem muito... Tem, assim, um making off, o lado engraçado desse filme, a gente caindo, escorregando na neve, é muito bom, é maravilhoso, mas foi... E como era o seu personagem? Era um tenente, era o cara que
que coordenava a tropa ali, tropa. na realidade, mas era uma tropa que já estava dispersa, já estavam meio que querendo ir embora, desertar e tal. Eram situações muito diferentes para aquelas pessoas. Muito, era né? o cara, as pessoas no lugar errado, né? Os brasileiros, o que os brasileiros estavam fazendo ali? Então era justamente isso, cara. O meu personagem tinha esse drama, assim, que era, caramba, o que a gente faz numa situação dessa? O que é isso? O que é essa neve aqui? De onde que vem isso aqui? Claro. Então era um cara meio perdido ali, tentando salvar o pelotão, né? Mas a gente contracenou com o Richard Sammel, que é um cara, um alemão lá que fez o Bastardos Inglórios, que é incrível esse cara. Sérgio Rubini, que é o italiano lá também, que só faz filme legal lá na Legal Itália. Essa mistura também, Muito, que a coprodução proporciona, né? E tinha uma coisa da preparação, dos caras ficaram apaixonados pela gente, assim, porque o brasileiro tem outro jeito de fazer cinema, né? Eles têm uma coisa muito... Eles chegam lá, eles têm o trailer, eles vão pro trailer, eles não falam com o diretor, eles estudam o texto sozinho, vai lá e faz. Profissionalizado pra caceta, e fazem que acaba bem ficando... pra caramba, saca? Isso. Mas tem uma distância, né? E a gente é coração, é amor, é abraço. Oi, bom dia, ei, vamos lá pra neve. E aí tinha essa coisa, e eles falam isso, assim, no documentário lá, eles falam isso. Tipo, o brasileiro tem essa coisa do amor, né? Do abraço. Que é fundamental, né? Até pro resultado do trabalho, né? Foi maravilhosa essa troca, assim. E o Joaquim, do Serra Pelada? Assim, você disse em algum momento que era o personagem que você acha que tem mais a ver com você. Eu acho. Eu acho que tem essa coisa, essa coisa mesmo da gente, dialogar com o personagem, né? E eu acho que o Joaquim era o personagem que eu mais me sentia à vontade, assim. Meu subtexto era assim, a minha vida, saca? É tão bom quando isso acontece, né? Que legal esse cara que não se corrompe, né? Com essa coisa do ouro, com essa coisa da grana, da bandidagem. O cara que determinado, que foi pra lá com um sonho, tem uma família que ele deixou, que ele quer voltar e tal. E eu tenho isso também, assim. Eu sou um cara obstinado também, mas... E tenho essa relação com a família, quero ter uma família, quero ter um filho e tal. Eu tenho uma filha do coração, né, Antônia. Você tem, né? Então tem isso, eu pensava muito na Antônia quando eu estava lá, sabe? Falando, caramba. Mas eu não sei dizer por quê, eu acho que por essas coisas, por ser um cara, se preocupar em ser um cara íntegro, ético. Um personagem... O Gonzaguinha também foi muito importante para você, né? Foi um grande papel, uma grande responsabilidade, um filme muito bonito, né? Seu trabalho é muito impressionante no filme, pra muito bonito. Para mim, Gonzaguinha foi assim como Cão Sem Dono, foi um divisor de águas, assim, porque eu tinha essa relação... isso que eu queria falar, e nas fitas lá que eu descobri coisas... Tem eu com 10 anos, 11 anos, tocando Gonzaguinha com meu pai, assim, saca? Jura? Aí eu falando, caramba, cara, como é que pode, né? Depois de anos eu fazer esse cara. E meu pai se emocionando, cantando ponto de interrogação comigo. Por acaso algum dia você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? Todo arrepiado, tudo aquilo que... Aí eu entendi tudo, sacou? Essa minha relação com ele, por que esse filme foi tão legal pra mim. E eu acho que ainda não acabou minha história com Gonzaguinha. Outro dia eu vim pro Rio aqui fazer uma câmera, porque eu faço essa coisa de filmar, é muito presente, assim. E aí Leandra Leal me convidou para fazer a câmera do documentário dela, que é o final do Divinas Divas. Legal. Que eu fiz a parte do camarim, eu fiz toda ali. Então eu fiquei com as divas ali nos camarins, nos bastidores. E aí depois que acabou o show, a gente foi ali pra cima no Rival, conversar e tal, tomar uma cerveja, e chegou um cara que fez o Gonzaguinha, que é o Gaspar Filho. O Gaspar. Então o cara, o Gaspar fez o Gonzaguinha, eu acho que há uns 15 anos atrás, no teatro. Ganhou prêmios, eu acho que o prêmio Shell, o cara... Era um espetáculo maravilhoso, todo mundo que viu fala que ele arrebentava e tal. Eu falei, já sei desse espetáculo e tal, a gente conversou. E ele falou, cara, a sua história eu acho que não acabou ainda, você ainda é o Gonzaguinha, você tem que ir lá pro Estácio. Lá no Estácio todo mundo lhe espera. E eu voltei com essa coisa do Gonzaguinha e me deu uma vontade, assim, de voltar pro teatro fazendo um espetáculo do Gonzaguinha, um off-Broadway. Assim, isso sacou? É muito legal. Você gosta de teatro? Amo teatro. Eu comecei fazendo teatro. Eu era muito rato de teatro. Você vê, assim, as fitas, eu tô lá passando pancake, fazendo palhacinho nas escolas, fazendo qualquer coisa, teatro de rua.
Eu tinha uma banda. Não foi assim, as pessoas acham às vezes que o cara vai lá, faz uma novela, faz um filme, não sei o quê, não. Não, tem muita vida acontecendo ali, Minha irmã. Essa coisa da direção é uma pira sua também, né? Total, você acha que um dia você vai dirigir uma ficção, um longão, assim, tipo... Mas acho que vai ser bem mais pra frente, assim. Sei. Mas eu acho que essa coisa de trabalhar com muitos diretores, eu já fiz, acho que mais de 30 filmes, assim, contando curta-metragens e tal. E me deu me abriu muito um leque, assim, de possibilidades de direção. Eu tenho meus mestres, eu tenho o Beto Brant, que é um cara que tem uma pegada totalmente no ator, né? Ele não se preocupa muito com a câmera e tem Breno Silveira, que é aquele que faz aqueles quadros estética bonita, né? lindos. Enfim, tanta gente boa que eu trabalhei, assim. Uma vez o Paulo Betti me falou, né? Eu falei, pô, Paulo, como é que é essa coisa de ser ator? Como é que por onde a gente vai, né? Ele falou, meu velho, estrada. Estrada. E eu tô na estrada há muito tempo, então... É verdade. Não acho que eu sei muita coisa, não, mas o pouco que eu sei já... Não, tá pronto, só a hora que você quiser fazer. Só pra gente fechar, Ju, como é que estão os seus projetos agora? Você fez A Teia, fez o Serra Pelada, virou também uma minissérie na televisão. Tem o Doce de Mãe, que eu fiz um episódio com a Fernandona. Fernanda Montenegro é uma coisa inacreditável, né? Então, tem A Teia, que eu faço o Charles, que é o braço direito do Barone, do Bandidão lá, que eu estava fazendo durante o processo de filmagem, de ensaio do Paulo Coelho. Então, foi duas coisas tudo assim. Junto. E totalmente diferentes, assim. E aí, alguns convites que estão amadurecendo, assim. Eu tenho essa coisa de escolher os trabalhos que eu faço, né? Isso eu não abro maravilhoso, mão. Eu não tô pela grana, eu não tô pela fama, eu tô pelo pra amor mesmo. Exatamente. Né? É o personagem que me pega, é o filme que me pega. Então, mas tem pintado muita coisa legal, assim, como nunca tinha pintado. Eu acho que esse ano vai ser um ano bacana, assim. Com certeza. Já é. Que eu vou fazer coisas boas. Boa sorte, meu querido. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinembrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.